Vamos lá, né? Direito do consumidor. Legislação, né, pessoal, aplicável aqui ao direito do consumidor. Então, vejam, né, nós temos aí a Lei 8.078 de 90, conhecida, né, carinhosamente como Código de Defesa do Consumidor, CDC, né, quem assiste aí televisão deve acompanhar lá a Patrulha do Consumidor, né, vê lá, é Celso Russomano, né, faz lá aquele programa que ele vai enfrentar, geralmente, os fornecedores lá que estão em desacordo, né, com as normativas aí do direito do consumidor. Mas, né, antes disso, vejam, né, que a nossa legislação ela é relativamente nova, né? Aí de 90, 30 anos para uma legislação brasileira, né, não é nada absurdo. É claro que nesse período já deu para consolidar muito entendimento, muita coisa, mas ainda assim vem mudando algumas noções, né, com relação a algumas normas aí do direito do consumidor. Antes disso, né, nós tínhamos o Código Civil de 1916. Né? Então vejam que o Código Civil que está em vigor hoje no Brasil é o Código Civil de 2002. Só que, né, antes desse novo Código Civil entrar em vigor, em 90 já veio essa nova lei, entre aspas, nova, né? Que é o CDC. O Código Civil de 16, pessoal, ele não previa, né, nenhum tipo de proteção ao consumidor. Tá? Aqui, aqui o direito civil brasileiro, né, ele lidava com todos, né, de forma igual. Né? A maior parte aí dessas normas civilistas, né, do direito civil, se aplicam, né, daquela forma que nós vimos. Todos são iguais perante a lei. Então, a ideia é que os princípios aplicados, né, eram sempre esses de direito civil. Igualdade entre as partes. Não tem problema se você é um fornecedor, se você é um consumidor, nem existiam esses conceitos lá atrás. O que existia eram duas partes iguais realizando um negócio jurídico. Você fazia contrato com uma empresa, né? Contratava lá um plano de saúde, contratava algum serviço, né? Por exemplo, uma desinsetização lá na sua residência. Se houvesse algum problema, se você tivesse que questionar algo, né, as normas aplicadas eram a do Código Civil. Da mesma maneira como se você fosse, né, um empresário e contratasse com outra empresa algum serviço. Não se tinha uma noção, né, de consumidor ou de quem seria fornecedor e consumidor, e mesmo que tivesse, né, não mudava nada. A aplicação da lei era igual para todas, né? Aí nisso, o legislador brasileiro, vendo, né, que essa situação acabava prejudicando, na maior parte das vezes, um lado desse contrato, propôs aí a normatização das relações de consumo. Tá? Vejam que eu coloco aqui que ela é uma lei de ordem pública e de interesse social, e isso tem algumas consequências, né? Quando a gente fala que a norma, né, ela é de ordem pública, tá? Num caso, por exemplo, né, de direito do consumidor, o juiz de direito, ele é, por exemplo, obrigado a aplicar essa norma. Então, toda norma que é de ordem pública, que diz respeito à ordem pública, ela vai ter uma determinada importância, né, que a outra legislação civil, né, então pense no direito empresarial, no direito civil mesmo,
não tem uma proteção maior, um cuidado maior por parte do Poder Judiciário, tá? Vejam, isso também é teoria, né, pessoal? Deve, né, haver. Não quer dizer que sempre, né, o magistrado lá, o juiz, quem estiver aplicando a norma, seja o desembargador, o ministro, quem for, vai levar isso a cabo, né? Vai dar a devida importância. Mas, por ser matéria de ordem pública, traz uma importância maior para essa norma. Agora, estou falando que ela é uma lei de ordem pública, tá? Mas ela não é ramo de direito público, né? O nosso direito do consumidor, ele fica naquele limbo, né? Ele fica naquele espaço como o direito do trabalho. Poxa, onde é que se encaixa? Será que é direito público? Será que é privado? Vejam, temos normas de ramos do direito público dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor prevê alguns crimes contra as relações de consumo, por exemplo. E todo mundo sabe que o direito penal é direito público, né? Ramo de direito público. Agora, ele rege relação entre particulares, né? O consumidor e o fornecedor são particulares realizando negócio jurídico. O Estado, ele não intervém diretamente, né? Ele intervém, mas de maneira indireta. Ele cria regulamentações, ele impõe algumas obrigações para o fornecedor, por exemplo. Né? Quem já viu lá toda lojinha que você vai, né? Todo estabelecimento que você frequenta, que realize qualquer tipo de transação de fornecedor para consumidor, tem um Código de Defesa do Consumidor à disposição lá do consumidor, né? Essa é uma medida, né, pessoal, vejam, que não tem tanta força assim, né? É algo, uma tentativa de talvez demonstrar a importância do cuidado que o fornecedor deve ter quando trata com o consumidor, né? Mas é muito raro, tá? Vai acontecer? Vai acontecer, mas é muito raro alguém parar lá no estabelecimento, né? Abrir o Código de Defesa do Consumidor lá para pesquisar o que ele diz, né? Porque não é uma legislação. Vejam, toda legislação, né, pessoal, ela não tem um quê tão acessível à população em geral. Então, quem vai lá, né, procurar o fornecedor depois com o intuito, né, de apontar alguma falha, algum desrespeito à legislação, provavelmente já sabe, né, aquilo que está querendo dizer. Então, pode ser que aconteça, sim, você vai lá só para mostrar o artigo, né, para o fornecedor. Mas a nossa cultura, né, não comporta muito esse tipo de comportamento, né? Então, é bacana para mostrar, talvez, para o cidadão, para ele lembrar que como consumidor ele tem direitos. Como essa norma ela já não é tão nova, né, a maioria aí da população sabe que existe uma certa proteção ao consumidor, mas é claro, né, que não conhece aí a extensão disso, né? A grande maioria da população, apesar de saber que está protegida, né, conhece um ou outro direito inerente aí. Também, né, vejam que foi reflexo a criação do Código de Defesa do Consumidor da previsão constitucional da defesa do consumidor. Tá? Então, lá no artigo 5º, inciso 32, e no artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, ficou previsto a importância do direito do consumidor, que o consumidor teria uma proteção, né, e que isso seria importante para o Estado de Direito. Deixa eu abrir aqui a Constituição, vamos ler esse artigo. Tá? Então, o artigo 5º, né, vocês não vão esquecer disso, mas depois dessa disciplina, o artigo 5º prevê os direitos e garantias, né, fundamentais do cidadão brasileiro. Tá? E aí, lá no inciso 32, ele diz... Né, opa, acho que eu coloquei errado aqui, preciso consertar. Não, tá certo. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Tá? Então, tá lá, inciso 32. Então, vejam, é direito e garantia fundamental do cidadão, tá? Considerado defesa
do consumidor. E vejam que a lei fala defesa do consumidor. Dá para enxergar que já tem uma diferença aqui, né, de tratamento entre fornecedor e consumidor. Já vamos falar um pouco disso, tá? E lá no 170, de novo, né? Então vejam, quanto mais vezes se manifesta no direito, na Constituição Federal um assunto, né, aparece lá como importante para a defesa, mais relevante ele deve ser, né? Você tem uma base constitucional muito forte que é para dar uma força maior a essa norma. Tá? Então, o que diz lá no artigo 170? Diz assim: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios, tá? E daí o inciso 5º diz: defesa do consumidor. Vejam, então, que é um pilar da nossa ordem econômica, a defesa do consumidor. Tá? Legal. Então, dá para começar a pegar aqui a importância que essa norma tem. E aí, né, falei ali que o Código de Defesa do Consumidor, ele entrou em vigor, né, lá na década de 90, né, bem, né, nos anos 90. Vejam que é tudo reflexo da Constituição Federal, né, quando ela diz lá no artigo 5º que o Estado vai promover na forma da lei a defesa do consumidor. A Constituição é de 88, aí levaram 2 anos para editar essa lei que promove a defesa do consumidor. Então, é um reflexo dessa Constituição. Eu tinha colocado aqui, né? Podia ter só passado os slides, porque é sempre importante usar a legislação. De qualquer maneira. Veja, o direito do consumidor, ele é um microsistema multidisciplinar, né? Então, no direito a gente gosta de usar bastante, né? Nomezinho assim. Por que ele é um microsistema, né? Porque dentro dele ele tem uma dinâmica específica deles, né? Então veja, nós temos o direito civil com todas as suas regras e normas, nós temos o direito penal com as suas regras e normas, a gente viu, né, responsabilidade civil, responsabilidade penal, viu a diferença que tem entre eles. Cada um é um sistema específico, né? No direito do trabalho, por exemplo, né, é uma legislação especializada, específica, ela é muito diferente, né, do resto da legislação. O direito tributário, né, tem toda uma dinâmica própria, etc. E o Código de Defesa do Consumidor, ou o direito do consumidor, ele também. Só que ele é considerado um microsistema porque ele é uma parcela, né? Parece que nós removemos ali do direito civil, aí tivemos que adicionar algumas normas de ordem pública, né, alguns crimes, etc., mas dentro dele ele se tornou um sistema próprio. Tá? E dentro dele também existem previsões, né, que só valem ali dentro do direito do consumidor. Tá? Então, ele é um microsistema, porque ele possui essa dinâmica própria, uma maneira própria de se interpretar a norma do consumidor, e ele é multidisciplinar, porque ele vai se relacionar com outros ramos do direito. Nesse sentido, né, o Código de Defesa do Consumidor, então, prevê alguns crimes contra as relações de consumo, por exemplo, né, algumas multas aplicáveis aos estabelecimentos, então, direito administrativo, né, então, também é parte do Código de Defesa do Consumidor essa área aí do direito do Estado, né, então, são uma mistura, né, de várias maneiras de interpretar a norma. Beleza. A questão é descobrir e saber quando que a gente aplica o CDC ou quando que não aplica o CDC. Né? A gente só vai aplicar as regras do direito do consumidor quando a gente estiver na presença de uma relação de consumo. Né? Então, se aquele negócio jurídico travado entre as partes, né, for considerada relação de consumo, as normas aplicadas não são as do Código Civil, são as do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Tem algumas diferenças notáveis aí nisso.
E como que a gente faz para descobrir se tem relação de consumo ou não? A gente precisa analisar quem é consumidor e quem é fornecedor para a lei. O Código de Defesa do Consumidor ele dá para a gente essa definição: quem é consumidor, quem é fornecedor. Se de um lado desse negócio, dessa relação jurídica, eu tiver um fornecedor, de outro eu tiver um consumidor, aí nasce uma relação de consumo, aquela relação jurídica, aquela relação negocial, né, o negócio jurídico, ele tem características de consumo. Aí eu vou aplicar sempre as previsões do Código de Defesa do Consumidor, eu esqueço um pouco lá do Código Civil. Veja, se faltar alguma coisa no Código do Consumidor, que às vezes, né, alguma previsão ou outra é falha, né, e não foi previsto, né, alguma situação não foi prevista. Aí, de maneira subsidiária, eu aplico o Código Civil. O que é isso? Então, subsidiário é bem essa noção mesmo. Vou aplicar tudo do Código de Defesa do Consumidor. No que faltou alguma coisa, né? No que ele for omisso, que ele não fizer previsão, aí eu aplico o Código Civil. Tá? Então, a aplicação do Código Civil é subsidiária. Então, lá, primeiro eu vejo o Código de Defesa do Consumidor, depois eu vejo o Código Civil. É muito comum, né, em petições assim, ao Poder Judiciário, que não se ingressa com uma ação, você fazer pedidos subsidiários no processo. Então, você fala assim, excelência, se você... eu acredito que a resposta para esse problema é essa. Mas, caso Vossa Excelência entenda o contrário, subsidiariamente, em sequência, se não entender essa minha ideia, eu acredito que é isso aqui. Então, aplica essa outra norma. Subsidiariamente, se não entender também essa minha segunda, esse meu segundo pedido, eu acho que é isso. Aí você dá uma terceira opção. E aí você diz o seguinte, né? O que você está querendo dizer? Olha, aplica esse. Se não entender que é esse, você aplica o próximo. Se não entender que é o próximo, aplica o próximo. Então, isso é de maneira subsidiária. Uma vai dependendo, né, da outra. Diferente seria do solidário, né? Então, o subsidiário é o que vem em sequência, um após o outro. O solidário é que todos estão juntos, né, ao mesmo tempo, né? Quando você pede algo, né, de maneira solidária, a gente vai ver aqui, por exemplo, no direito consumidor, né, a responsabilidade solidária, todo mundo responde junto por tudo, não vem um depois do outro. Em alguns casos, no direito, nós podemos ter a responsabilidade subsidiária. Então, primeiro responde um, se aquele não tiver dinheiro para pagar, por exemplo, não tiver patrimônio para conseguir quitar uma dívida, em seguida vem o próximo devedor. Se aquele também não tiver dinheiro para pagar, daí em seguida vem o outro devedor. Ou nós temos a solidariedade, em que todos respondem pelo total da dívida. Mas vamos falar mais disso ali para frente. Quem é o consumidor, no fim das contas? Então temos que pegar lá o que diz o CDC no artigo 2º. Ele diz o seguinte: consumidor é toda pessoa, física ou jurídica. Então vejam, pessoa jurídica também pode ser consumidora. Não é só porque você é uma empresa, que você tem uma empresa, que essa empresa não pode participar de relações de consumo. Tá? Então, o primeiro requisito aí é ser pessoa física ou jurídica, ou seja, qualquer um pode ser consumidor, sem exceção. Que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, a ideia aqui do consumidor é que ele não participe de uma cadeia de produção. Ele é o último na cadeia, aquele que vai usufruir do bem ou do serviço prestado, não é um intermediário. Bacana. Além disso,
temos o consumidor por equiparação, tá? Que é definido lá no parágrafo único do artigo 2º como, diz lá, equipara-se a consumidor. Então, veja, também é consumidor, tá? É a mesma coisa, não muda nada. Se falar, ele é consumidor por equiparação, tá? É igual a consumidor, é consumidor também, tá? A coletividade de pessoas, vejam, tá? Então, pode ser uma ou mais, né? Coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, mesmo que a gente não consiga dizer quem é ou quem não é, é parte daquela relação jurídica diretamente, tá? Ainda assim vai ser considerado consumidor. Que haja intervindo nas relações de consumo, tá? Então, por exemplo, né, uma empresa coloca um produto no mercado, esse produto ele é nocivo à saúde dos consumidores, tá? Mas está lá disponível no mercado, né? O produto é perigoso, né? Você pode explodir sem aviso. Às vezes ninguém ainda comprou esse produto, tá? Mas todos aqueles que estão expostos ao seu consumo são consumidores, coletividade de pessoas, mesmo que indeterminável. Eu não consigo dizer se é o João, se é o Pedro, se é a Clara, mas todos são. Tá? E são consumidores por equiparação, não necessariamente compraram algo. Outro exemplo aqui, né? Nisso já faço uma pergunta para vocês. Então, se você, por exemplo, vai dar um presente para alguém, né? Vai comprar um presente. Você adquire lá um aparelho celular para o seu filho, filha, irmão, sei lá. Você dá de presente, agora está chegando o Natal, né? Você resolve comprar esse aparelho celular. E aí você dá de presente. A hora que a pessoa abre lá a caixa do telefone, ele veio com defeito, ele não liga, não está funcionando. Quem que seria o consumidor? O responsável, né, ou que poderia, né, fazer reclamações junto à fabricante, junto à loja, vendedora, poderia ingressar com uma ação judicial, por exemplo. Quem que vocês acham? Diz para mim, pessoal. Por acaso seria quem comprou o telefone? Essa aqui era a questão que que eu buscava, né? Então a gente tem uma noção de que o consumidor, ou a definição de consumo, ou de consumir, é quem comprou, né? Eu paguei, meu nome consta na nota fiscal, sou eu o responsável, né? Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele, no parágrafo único ali do artigo 2º, ele diz isso, ele fala assim: primeiro, adquire ou utiliza produto, tá? Isso está no artigo 2º. Se você utiliza o produto, você não adquiriu, mas você está utilizando. Consumidor. Tá? E equiparado, tá? Também é equiparado a consumidor, quem haja intervindo nas relações de consumo. Tá? Coletividade de pessoas, porque pode ser assim, né? Você compra o celular, dá para o seu irmão e repassa, né? Que repassa para o filho dele, por exemplo. Todo mundo que interviu nessa relação de consumo é consumidor por equiparação. Então, opa, chegou mensagem aqui, vamos ver. David, a princípio o fabricante. Não, mas estamos falando do consumidor, né? O fabricante é o fornecedor. Tá? Então, estamos falando aqui do lado do consumidor. Quem seria consumidor? Já vamos chegar no fornecedor. Nesse caso, pessoal, né? Quem seria consumidor? Seria tanto o adquirente, tanto quem comprou o aparelho, quanto quem recebeu e está utilizando. Tá? Então, digamos que ele comprou um celular daqueles da Samsung que a bateria explode. Né? E aí seu irmão está lá usando o celular e o celular estoura enquanto ele está dormindo. Tá? E taca fogo no lençol da cama dele. Né? Imagina.
É uma situação drástica. Quem que poderia ingressar com uma ação, por exemplo, judicial pedindo indenização? Qualquer um dos dois. Tanto quem comprou, quanto quem está utilizando, né? E aí o seu irmão, ele se enquadraria na categoria de consumidor por equiparação, tá? Então, o que eu quero fazer com vocês é tirar de vocês a ideia de que o consumidor é quem compra o produto. Não é. O consumidor é quem intervém na relação de consumo. Você comprou algo de presente, né, para alguém, e você dá esse presente para a pessoa, ela está utilizando o produto, ela é consumidora por equiparação também. O desconhecimento dessa norma é bem amplo, pessoal, e lá é grande, né? Tanto que às vezes as lojas não sabem disso. Você vai lá levar um produto, né, que foi adquirido por um terceiro, e eles falam, não, tem que falar com a pessoa que comprou. E tá errado. Tá? Depois, se você ingressar com uma ação, né, na justiça civil mesmo, né, comum, ou no juizado especial, você vai conseguir ter reconhecido seu direito, né, como consumidor por equiparação. Por exemplo, tive um caso, a menina cliente que ganhou um celular de presente do pai dela. E o telefone apresentou muito problema, não conseguiram fazer o reparo e o pai dela não queria ingressar com a ação. E ela estava preocupada com isso, né? Quando me procurou, falou, eu estou preocupado porque meu pai ele não quer entrar com processo, ele não quer se envolver, mas foi ele que comprou o aparelho, não sei o que vai acontecer, sem problema, né? Ela é a destinatária final, quem o utiliza e é consumidora por equiparação. O processo é no nome dela e acabou, né? Então, tirem isso da cabeça, tá? Vocês também podem ser consumidores por equiparação, mesmo que não tenham sido a pessoa que adquiriu o produto, tá? Ou o serviço, tá? Serviço também. Legal. Então, de um lado, precisamos ter esse consumidor. Vejam, a lei fala pessoa jurídica, pessoal. Não importa, tá? Se é pessoa jurídica ou pessoa física. Tá? Então, se a sua empresa comprou um produto, tá? Não é porque tem um CNPJ, é uma empresa, que não vai ter direito de consumidor, né? Eu comprei lá um computador no CNPJ da minha empresa, né? Utilizei o CNPJ para fazer a compra. Tá? Não vai poder usar o direito do consumidor? Talvez em alguns casos específicos, não. Tá? Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de hipossuficiência, de fraqueza, né? Mas na grande maioria das vezes, sim, é consumidor também. Tá? Vai ter exceção? Vai. Né? Essa é uma coisa também que vocês têm que levar dessa disciplina para o futuro de vocês, é que realmente no direito tudo depende. Né? Sempre tem uma exceção para nos incomodar. Bacana. Fornecedor. Quem que é o fornecedor? Tem mais alguns requisitozinhos aqui que a legislação do consumidor traz para nós. Tá? Então diz lá que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. No mesmo sentido, o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, o fornecedor também. Não é porque você não tem um CNPJ, você não é uma empresa, que você não é um fornecedor. Pública ou privada, não vejo, né? Mesmo que seja pessoa jurídica de direito público, tá? Sem problemas, vai continuar sendo, pode se enquadrar aqui no conceito de fornecedor. Tá? Por exemplo, Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, né? Por isso ela não seria fornecedora de serviços. Todas as outras instituições financeiras são, porque tem patrimônio particular, né? O Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, tem dinheiro público e privado lá, aí tudo bem, ele pode ser, né, fornecedor. Agora a Caixa, que é empresa pública, não, né? Não é assim que funciona. Qualquer um pode ser fornecedor também, nacional ou estrangeiro. Tá? Aqui é óbvio, né? Mas é sempre bom colocar, porque, vejam, mesmo que a empresa, né, não exista fisicamente no Brasil, a sua sede seja fora do país,
Se estiver vendendo produto ou fornecendo serviço no país, vai responder, pode ser considerado fornecedor também, responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção. Então, mesmo que não tenha personalidade jurídica alguma, pouco importa. A lei está querendo dizer o quê? Qualquer pessoa, tá? Pode ser fornecedor. Não tem problema. Então, por exemplo, mesmo que ente despersonalizado, um exemplo de ente despersonalizado, tá? A massa falida. Então, a empresa faliu, vai ter extinto lá o seu CNPJ e ela deixa vários bens que eram da empresa. É quase como se quando uma pessoa falece. Quando a pessoa falece, ela deixa uma herança. São aqueles bens que ela tinha que vão ser distribuídos para os seus herdeiros. Para a empresa, quando a empresa entra em falência, quando ela quebra, ela deixa uma massa falida. A massa falida é a herança da empresa, ela vai passar aí para os seus sucessores também. Se nessa massa falida o administrador, por exemplo, começa a vender esse patrimônio, a massa falida pode ser fornecedora também. E esse é um ente conhecido como ente despersonalizado, porque não tem mais CNPJ, mas também não tem CPF. Então, não tem personalidade jurídica, mas mesmo assim ainda pode ser. Condomínio, por exemplo, condomínio edilício é quem mora em prédio, ou em condomínio horizontal mesmo, geralmente, a gente está acostumado a lidar com prédio, fala, o condomínio ele é um ente despersonalizado. E ele também pode ser fornecedor, tá? Legal. Próximo slide. Que desenvolva atividade de produção, daí vem os verbos, Produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, todos esses verbos aí para enquadrar a pessoa que estará no papel de fornecedor. E ela deve comercializar produtos ou serviços. E a gente precisa ver qual é a definição de produto e qual é a definição de serviço. O que é o produto? Então, se o Código de Defesa do Consumidor diz para nós algo que nós não sabemos, em tese, ou qualquer lei para esse fim, é bom que ela descreva o que é cada coisa. Porque quando que eu vou saber o que é um produto? Quando que eu vou saber o que é um serviço? Aí o CDC ele traz para a gente essa definição. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então é qualquer bem. Praticamente enquadrou aqui com o que diz o Código Civil. Quais são os tipos de bem que nós temos? Nós vimos lá, bens móveis, imóveis ou semoventes. Então, bem móvel, acho que eu já cheguei a perguntar isso para vocês. O bem móvel é aquele bem que é facilmente transportável. O bem imóvel já não. Então, bem móvel, uma moto. Bem imóvel, um prédio, um edifício. Um bem semovente. Quem lembra o que era o bem semovente? Um animal. Isso. Então, os animais também protegidos pelo CDC. Tá? Material ou imaterial. Então, veja, o material é aquilo que se formaliza no mundo físico. Então, seu aparelho celular, por exemplo, ele é um bem material, bem móvel material. E o software que você adquire lá, então você compra um jogo, um aplicativo para o seu telefone, ele não é um bem material. Porque ele não está presente no mundo físico, ele não é palpável, você não consegue pegar ele. Ele é considerado um bem imaterial. Também
produto para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Beleza. E serviço? Tá no parágrafo 2º do artigo que define quem é fornecedor, que é o artigo 3º. Serviço é qualquer atividade, tá? Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Tá? Então, aquele trabalho grátis, né? Quando você pede para o seu primo lá, fala, pô, arruma meu computador lá, né? Sempre tem aquele parente, né, que manja mais lá de informática, que você pede para ele fazer um favor para você. Formata meu computador, dá uma olhada, acho que está com vírus. Aí ele vai lá e conserta, né, o seu computador, ou, né, ele causa mais dano ainda. Dá mais problema. Veja, ele te cobrou alguma coisa para isso? Não, foi de graça. Ele é fornecedor para fins de direito do consumidor? A lei coloca como requisito mediante remuneração. Foi de graça. Ué, a pessoa está dando problema? Estou vendo bastante desconexão aqui no chat. Acho que é o David. É o David que está mais com problema ali, pelo jeito. Então vejam, né? Esse serviço gratuito não vai acabar se enquadrando lá. Ele não vai ser fornecedor, você não vai poder ingressar com uma ação. Tá? Inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Então vejam, antes, né, havia até discussão, pessoal, tá? Houve discussão por muito tempo, mesmo com previsão expressa na lei, se bancos, né, financeiras, etc., prestariam serviços como fornecedor, né, ou se seriam aí prestadores de serviço civis, né, utilizando as regras do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, algumas outras, né, que ficam em dúvida lá, por exemplo, né, imobiliárias também, né, teve uma boa discussão ao longo desses 30 anos para definir, né, se os serviços prestados pelas imobiliárias se enquadrava, né, como serviço para fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tá? E sim, né, ficou entendido pacificamente que as imobiliárias prestam serviço regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Muito bem. Agora, né, temos que excluir toda prestação de serviço que vai ser considerado vínculo empregatício. Tá? Então, tudo aquilo que é do direito do trabalho pertence ao direito do trabalho. O direito do trabalho é uma justiça tão especializada, uma legislação tão específica, que ela é separada das demais. Então, se aquele serviço prestado se enquadrar como emprego, como relação de emprego, esquece o direito do consumidor. Vai ser aplicada a legislação trabalhista naquele caso. Tá? Ela vai sempre vamos dizer assim, atropelar o direito do consumidor. Tá? Bacana. Para a gente descobrir, então, né, a gente olha para um caso concreto, olha para alguma situação e vê. De um lado, eu tenho um consumidor, olha lá para o conceito de consumidor. De outro lado, tem um fornecedor? Tem. Então, se eu tenho dos dois lados, né, essas duas partes, aquilo ali, o que existe ali é uma relação de consumo. Se é relação de consumo, aplicam-se as regras do CDC. Por ser norma de ordem pública, inclusive, né, obrigatoriamente devem ser aplicadas essas normas. Tá? Em que sentido que eu falo isso? Imaginem que você entra com uma ação lá no Poder Judiciário e não sabe do direito do consumidor. Né? Se você vai, por exemplo, né, como cidadão lá no juizado, você preenche um formulário, geralmente se preenche esse formulário à mão, né, e você vai explicar para o juiz o que aconteceu. Você vai falar, olha, eu ganhei um telefone de presente de aniversário do meu pai, ele está dando defeito, a empresa não está querendo fazer o reparo. Eu quero a troca do aparelho, ou o conserto, sei lá, o que você for pedir.
Você nem toca no assunto de falar, olha, né, eu sou consumidor por equiparação, segundo o artigo 2º, parágrafo 1º do CDC, a fabricante aqui é fornecedora, segundo o artigo 3º, né, me forneceu um produto que está definido no parágrafo 1º do artigo 3º. Você não vai precisar descrever a lei para o juiz, porque é uma norma de ordem pública. O juiz ele vai ter que aplicar o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem saída, tá? Que ele vai identificar na sua fala, quando você conta a história, ele deve identificar que estão presentes um fornecedor de um lado e um consumidor do outro. Nisso, as regras a serem aplicadas são as do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Muda aí o escopo das coisas. Bacana. Tá? Agora, com o tempo, pessoal, né? Foi sendo discutido muito essa questão de quem é fornecedor, quem é consumidor, quem não é. E aí a justiça foi criando seus entendimentos, né? Então, vejam ali, entendimento da jurisprudência, tá? Se está na dúvida, né, se, por exemplo, vai se enquadrar como consumidor ou não, né, se é destinatário final do produto ou serviço, etc., tem um elemento que facilita para a gente descobrir se é ou não caso de relação de consumo. E o que a gente vai analisar para descobrir isso é a situação de vulnerabilidade. Tá? Mesmo que aquela pessoa não seja destinatária final do produto ou serviço. Tá? Então, a jurisprudência, qual que foi a construção que foi feita? Veja, para que foi criado o Código de Defesa do Consumidor? Para dar maiores direitos ao consumidor, proteger o consumidor. Agora, por que fariam isso? Por que eu tenho que diferenciar essa norma civil, a norma comum dos contratos, por exemplo, né? O contrato faz lei entre as partes e acabou, de uma relação civil, né? Então pensem lá num contrato de locação, por exemplo, né? Entre duas pessoas físicas, sem imobiliária envolvida, você particular, outro particular, fazem um contrato de locação com relação civil, né? Um fornecedor de serviço. Por que eu tenho que diferenciar isso? Porque entende-se, né, que o fornecedor de serviços ele detém maior poderes perante o consumidor. Né? Ele é mais forte, o consumidor ele é sempre vulnerável frente ao fornecedor. O que nós chamamos de hipossuficiência. Né? Ele é menos suficiente, ele tem menos força do que o fornecedor. Então pensem aí quando vocês vão comprar um carro numa concessionária ou numa revenda. Quem é que tem mais conhecimento sobre veículos, né, sobre os automóveis? Claro, né, pessoal, sempre vai ter aquela pessoa, né, que manja muito mais, né, fala, não, eu sei mais, etc., do que o próprio vendedor lá. Mas a presunção, tá, a gente tem que pegar aquela noção do homem médio, né, o homem médio sabe menos, né, sobre aquele produto do que quem o fabrica, do que quem o produz, do que quem habitualmente está lidando com aquela atividade econômica. Então, a revenda de automóveis manja mais, né, de veículos. Né? Para quem que é mais fácil passar a perna, né, passar para trás alguém? Né? A pessoa que vai comprar o carro na revenda ou a revenda passar a perna na pessoa? Né? Às vezes, a noção é até assim, quem tem mais poder econômico mesmo? Né? Estamos pensando no homem médio, né? Não estamos pensando aí em exceções, tá? Quando nós estamos tratando com pessoa jurídica, pessoal, se faltar vulnerabilidade no negócio, na relação jurídica, não se aplica o CDC, tá? Então vejam, que se pelo conceito normal, imaginem uma empresa que produz uma empresa que produz produtos de limpeza. Tá? Então, a especialidade dela é criar, né, detergentes, por exemplo. Né? Ela produz detergente. Por alguma questão interna, né, ou talvez porque ela produz e não embala, não vem prontinho para uso, né, o seu produto, ela compra produtos de limpeza, tá? Para fazer a limpeza ali da fábrica, né?
será que fica justo, né, aplicar o Código de Defesa do Consumidor para essa empresa? Ela seria vulnerável ou hipossuficiente frente à empresa que vai fornecer, outra empresa que fornece para ela produtos de limpeza? Porque vejam, aquilo é a atividade econômica dela. Se tem algo que a empresa de produção de detergente manja, é de detergente. Quando ela adquire esse tipo de produto, eu não consigo considerá-la hipossuficiente, né? Mais fraca. Ela com certeza, né, se tiver um problema, qualquer risco, etc., nesse negócio jurídico, ela tem plena capacidade de entender o que está acontecendo. Vejam que não é dizer que ela não vai ter direito algum. Professor, então se ela comprar um lote lá de detergente com defeito, ela está ferrada. Ela não vai ter direito porque ela devia saber que o lote era defeituoso e então perdeu. Não. Tá? O que a gente está dizendo é que não aplicam as facilidades do Código de Defesa do Consumidor, que a gente ainda não falou. Tá? Mas aqui vai se aplicar as regras do Código Civil, partes iguais. Tá? Não vai ter nenhuma facilidade aí que o Código de Defesa do Consumidor dá aos consumidores. Tá? Porque ela não vai ser considerada consumidora nesse caso, porque falta vulnerabilidade. Tá? Legal. Quando que tem vulnerabilidade, então? Primeiro, né, a linha de raciocínio, tá? Não necessariamente isso aqui seja taxativo, né? O que isso quer dizer? Não quer dizer que se esgota o conceito aqui nisso que eu estou falando para vocês, né? Dá para pensar por outros viés, por outros lados, tá? Mas a gente tem que pensar, né? A maneira boa de se pensar é assim. O fornecedor, ele tem monopólio da informação relativa ao produto ou ao serviço? Tipo, você consegue encontrar, por exemplo, as informações técnicas de um veículo da Volkswagen fora da Volkswagen? Professor, meu mecânico lá, fulano, ele já desmontou 30 vezes, não sei quantos daquele veículo ele sabe, né? Informação de fora, mas não interessa. Ele teve que descobrir na prática uma informação que é de monopólio da Volkswagen, por exemplo, né? Usando uma marca aqui. Se ela detém o monopólio dessas informações, quando você adquire um produto deles, você está na mão deles. Se eles têm esse monopólio, posso considerar fornecedor. Tá? A presunção de que o fornecedor ele tem maior capacidade econômica. Você que está adquirindo lá um veículo, né? Vou adquirir que seja uma frota, né? Comprar lá 20 veículos. Quem ainda assim detém maior capacidade econômica? A revenda vai ter praticamente mais veículos que você consegue comprar. A ideia, mais ou menos, né, por detrás dela, fala, não, professor, né? Então quer dizer que o Jeff Bezos, né, o dono lá da Amazon, que tem um patrimônio acumulado, né, um capital que passou de $1 trilhão aí, ele nunca vai ser consumidor, né? Porque dificilmente algum fornecedor vai ter mais dinheiro que ele. Vejam, por isso que não dá para adotar só esse viés econômico. Tá? Então, claro que ele financeiramente ele não vai ser hipossuficiente perante quase ninguém no mundo. Mas, com relação, por exemplo, ao monopólio das informações, vai. Ele pode ser o dono da Amazon, mas ele talvez não entenda nada de sapato. Ele vai comprar um tênis da Nike frente à Nike. Às vezes a empresa dele e ele vale mais do que a Nike. Esse é o critério da capacidade econômica, mas ele não entende nada de tênis, ver se tem o defeito, né? Detectar um vício, um problema oculto, não sabe, ele não vai conseguir fazer isso. Então ele ainda assim é considerado hipossuficiente para fins de relação de consumo, tá? Beleza. Deixa eu ver se está mais para frente no slide aqui. Vamos ficar virando o slide rapidinho. Para falar de inversão do ônus da prova. É isso aí. Então, vejam, pessoal, né? A principal importância que tem a gente descobrir se há vulnerabilidade ou não, tá? É a inversão do ônus da prova. E esse aqui é um dos principais direitos que o direito consumidor te dá, tá? Que o CDC te dá. É a facilidade maior que você vai encontrar por existir essa legislação. Como que funciona a dinâmica, né, normal no direito? Tá? Esquece o direito consumidor agora,
vamos para a regra geral, porque o direito consumidor ele é uma exceção. Tá? A regra geral é o direito civil. No direito civil, quem alega fato constitutivo do seu direito, tá? Então, o que isso quer dizer? Né? Quem diz que algo aconteceu tem que provar aquilo que está dizendo. Então, a lei fala assim: aquele que alega fato constitutivo do seu direito tem o dever de prová-lo. Tá? E aí também, né, quem alega fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do outro também tem que provar. Então, no fim das contas, a regra é: você alegou algo, você tem que provar. Então, no direito penal, lá, o Ministério Público oferece uma denúncia, quem tem que provar? O Ministério Público. Você, né, tirando aqui o caso do consumidor, por exemplo, tá, que também pode acontecer. Tá, já vou falar disso. Mas se você alega algo, né, contra alguém, você fala para sua mulher lá, ou para o seu marido, você está me traindo. Não é direito do consumidor. Então não inverte o ônus da prova. Se você faz a alegação, você tem que provar. Tá? O ônus da prova é seu. Muito bem. No direito do consumidor existe essa, vejam, possibilidade. Tá? Não é sempre que se inverte o ônus da prova. Vai se inverter o ônus da prova quando houver hipossuficiência, vulnerabilidade. Só que às vezes dentro da relação de consumo, em muitas partes você é vulnerável, você é mais fraco, você é hipossuficiente. Em algumas partes não é. Tá? E aí, quem determina isso é o juiz de direito. Tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então vejam, né? Em regra geral, alegou, tem que provar. Tá? Exemplo aqui, o Jimmy diz: Rafael invadiu a via preferencial e atingiu meu veículo me causando danos. Quem que vai ter que provar a invasão da preferencial e o dano sofrido é o Jimmy. Ele falou que o Rafael invadiu, então vai ter que demonstrar que o Rafael invadiu. Tá? Veja, lá no artigo 6º do direito do consumidor, tá, que diz lá quais são os direitos básicos do consumidor, no inciso 8º diz, tá, facilitação da defesa dos seus direitos, tá, seus aqui é o consumidor, né, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou ele for hipossuficiente. Tá? Então, vejam aqui, quando ele fala, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando alguma coisa acontece, está dizendo que não é sempre que inverte. Tá? Quem vai determinar quando inverte é o juiz. Aí diz lá, quando for verossímil a alegação. O que é algo verossímil? É algo que parece verdade. Tá? É algo que cheira a verdade. É uma alegação muito plausível, crível. Né? Dá para acreditar quando a pessoa conta. Né? Não é aquela coisa absurda. Então, às vezes a pessoa fala, né? Fala, putz, eu comprei aqui para a garrafa de Coca-Cola e veio um rato dentro. Putz, difícil aqui quando cai na mão do juiz para decidir a inversão do ônus da prova. Fala, porque, putz, é verossímil essa alegação? Fala, professor, claro que é, porque a fábrica da Coca-Cola, sim, sim, essa tá, mas é o tipo de informação, né, que nem sempre a gente pode confirmar. Até se você usa isso como alegação, né, é outra coisa que você alega que você tem teria o dever de provar. Né? Putz, o comum é achar rato dentro? É normal, muito normal que isso aconteça? Não é. Será que essa alegação é verossímil? Não, mas já teve casos. Eu sei, mas putz. Então fica assim, né? Não estou dizendo que não, nem que sim. Estou dizendo que aqui é uma dessas situações que vai cair na mão do magistrado. Ele pode entender que essa alegação ela é verossímil, é crível, dá para acreditar, ok, ele acha isso e ele inverte o ônus da prova. Fala Coca-Cola. Prove aí que não foi com o rato dentro. Né? Olha, a inversão do ônus é isso. Você joga a batata quente para o outro lado. Você alega algo e quem tem que provar que não aconteceu é a outra parte. Tá? Não podemos negar, né, que isso é difícil.
É muito difícil. Lembra do meu caso, que eu dei o exemplo lá, que eu comprei o telefone celular, veio com o carregador queimado, né? O juiz inverteu o ônus da prova. Ele falou, olha, o consumidor disse que veio queimado o carregador. Prova aí que não veio, que não foi enviado queimado. Nossa, professor, que sacanagem para a empresa. Eles não vão conseguir provar isso. Muito bem. Mas eles não podem impor em mim, consumidor, essa dificuldade, porque para mim também seria muito difícil comprovar isso. Falar, professor, mas a pessoa pode ser pilantra e queimar o negócio de propósito. Tudo bem, pode ser. Mas quem que é mais fácil passar a perna? É o consumidor ou é a empresa? Só não passa na cabeça que a empresa pode mandar um lote queimado também de carregadores? Quem tem mais poder econômico? Quem é mais forte nessa relação jurídica? A ideia é essa. Só entendam que não é automático, tá? Não é, porque é direito do consumidor, você não precisa provar nada. A empresa sempre vai ter que provar, ou o fornecedor, no caso, né? Fala empresa porque às vezes facilita o entendimento, mas não esquece que pessoa física também pode ser fornecedor. Não dá para ser sempre que inverte o ônus, senão realmente a gente deixa, a gente escancara a possibilidade de fraude. Hein? Então, são essas as situações. Tá? E quem vai determinar isso é o juiz. Então, não é sempre que acontece, mas esse é um dos maiores facilitadores da defesa do direito do consumidor que existe. Tá? Porque fazer a prova negativa é sempre mais difícil. Tá? Você fala, olha, comprei o produto e ele veio assim. Daí, quando o juiz fala assim, empresa, prove que não foi assim. Quase impossível fazer essa prova. Tá? Muito bem. Tá? Então, geralmente, né, é isso que acontece, é isso que tem uma das maiores facilidades aí para o consumidor. Tá? Fora isso, né, que eu reputo como o mais importante, porque é aquilo que te dá maior força. Tá? Eu pulei os slides ali que são exemplos, só por isso que eu passei rapidinho por eles, eu já falei os exemplos. O que nós temos lá de proteção ao consumidor, né, de maneira resumida. Então, vejam, né, um exercício bacana é ler o artigo 6º do CDC, que são os direitos básicos do consumidor. Tá? Então, proteção. Né? Então, vejam, como bens jurídicos protegidos, aí, a vida, a saúde, a segurança. Né? Então, sempre que um produto pode expor a sua saúde em risco, a sua segurança em risco, colocar, né, sua segurança em risco, sua saúde em risco. O Estado tem que estar atrás disso, tem que estar em cima disso, ele tem que cuidar. Né? Se o consumidor é peça fundamental da ordem econômica, eu tenho que proteger ele, tá? Claro, né? Com relação a esses bens mais caros aí que nós temos, né? A vida, por exemplo. Próximo, educação e divulgação sobre consumo adequado dos produtos, né? Vejam, aqui no Brasil, pessoal, né, nós não temos uma cultura indenizatória, né? A justiça ela não acaba não decretando indenizações muito altas, né? As indenizações elas são bem razoáveis, assim, eu diria até puxando para o lado do insuficiente, né? Muito baixa. Então a empresa, às vezes, ela descumpre as normas de direito do consumidor, você entra com a ação, ganha o processo e mesmo assim, né, aquela condenação que serviria, por exemplo, né, para dar um caráter lá pedagógico, para ensinar a empresa que ela fez errado, que ela não deve repetir aquele erro, às vezes não funciona, não vale. Né? Então o banco que desrespeita lá as regras do consumidor, né, e o juiz aplica lá uma indenização de 2 mil, 3 mil reais, né? Uma coisa que para o banco não faz diferença nenhuma, ele não aprende nada. Tá? Acaba que não tem a eficácia devida. Mas, esse aqui eu acho interessante, por que eu falo isso? Né? Porque os Estados Unidos, no outro lado, nós sempre temos notícias disso. Né? A pessoa entra com uma ação lá por alguma coisa que a gente reputa meio besta e ganha uma indenização milionária. Né? É milhões de dólares que a pessoa é indenizada. Então, com relação à educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos, né, tem um exemplo lá de uma senhora que, nos Estados Unidos isso, né, claro, que ingressou com uma ação porque ela foi alimentar seu gato
ela colocou a ração do gato, a comida do gato no pote, junto com pedaços da lata. Depois o gato comeu, passou mal, né, teve sérios problemas lá de saúde, ela processou a empresa, né, dizendo que não tinha informação adequada no produto, não dizia que a lata não era comestível. Vejam, no Brasil o pessoal não colaria, né? Ia passar longe da verossimilhança. Falar, meu, não é possível, o homem médio jamais ia dar alumínio, sei lá, que material que é feita a lata lá, para o animal se alimentar. Mas nos Estados Unidos colou, ela recebeu uma indenização milionária. Tá? Todos os produtos agora dizem lá, cuidar, né? Atenção, embalagem não comestível. Isso vai, inclusive, mudando a cultura, né? As decisões judiciais vão mudando. No Brasil, as empresas elas têm bastante cautela também, né? Dificilmente você vê lá que a embalagem não é comestível, mas diz lá, cuidado com a embalagem, menor, crianças, né? Até 3 anos podem sufocar, no caso do plástico, etc. Tem avisos, né? E tem que ter. Façam um exercício aí na casa de vocês, tá? Depois, eu acho que a maioria das pessoas aí tem leite em casa, quem é intolerante talvez sem lactose, ou só toma uma lactase e bebe leite mesmo, né? Peguem lá uma caixa de leite e olhem lá, que está escrito assim, contém leite, tá? Então, você compra um leite e o leite diz que tem leite no leite. Isso é precaução máxima aqui para tentar obedecer a legislação do consumidor, tá? Tá com uma nova norma aí tramitando que deve entrar em vigor com relação à padronização das informações nutricionais dos produtos, né? Vão ter que mudar de local onde é demonstrada a informação nutricional. Então vai ter que vir, né, na frente nos rótulos dos produtos e vai mudar algumas regras lá para facilitar para o consumidor saber o que ele está consumindo, né? Então, muitas vezes você pega um produto, né, e o produto ele vem com 250 gramas de produto e aí a porção indicada é de 17,5 gramas, né? E aí eles colocam bem baixinho lá a gramagem do produto para você achar que ele não tem muita caloria. Você olha e fala, nossa, em 17 gramas. Você nem olha para as gramas, você olha para o valor energético lá. Você vê, nossa, tem só 90 calorias. Isso aqui. Tá? Aí você vai ver em 250 gramas tem quase 5.000 calorias. E às vezes não se atenta. Então, vai sempre adequando o direito do consumidor para facilitar a vida dos consumidores. Tá? Tudo com base aqui no nosso CDC, tá? Que está aqui, informações claras sobre o produto. Vejam, né? No leite contém leite. Tem como ser mais claro, né? E cada vez mais, né? Eles têm que colocar lá, atenção alérgicos, pode conter traços de nozes, de aveia, trigo, cevada, para os intolerantes a glúten, por exemplo. Né? Pode ter lactose, tem que conter lá, não contém glúten, ou contém glúten. Então, tudo isso, né, é fruto do nosso direito consumidor, tá? Previsão de proteção contra a propaganda enganosa, contra a propaganda abusiva, né? Então, também, né, tudo isso tentando aí facilitar, tá? Beleza. Com relação à responsabilidade, tá, pessoal? Então, o artigo 7º lá do Código de Defesa do Consumidor vai dizer pra gente quem é responsável, tá? Pela reparação de danos causados aos consumidores. Nós vimos, né, no direito da responsabilidade civil, que para responsabilizar alguém nós precisamos ter conduta humana, nexo causal e dano, né? Aí tem que lembrar, né, que eu falei para vocês que no direito do consumidor a responsabilidade civil ela é objetiva. Então você pode esquecer a conduta. Não tem que analisar dolo e culpa. A empresa fez sem querer. Coloquei no mercado, esqueci de botar na informação nutricional que continha traços de nozes e a pessoa que tem alergia a nozes ingeriu o produto e morreu. Ah, mas a empresa agiu com culpa. Não interessa. Nem quero nem saber.
Teve ligação entre o que causou o dano e o dano? Teve. Responsabiliza. Tá? E a ideia aqui, né, fala ali, né, que todos respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos. Tem exceção nisso, mas o que quer dizer? É que todo fornecedor que participou da cadeia produtiva responde junto. Tá? Eles dão as mãos e respondem. Então, a empresa que produziu determinado produto, a fabricante, ela é tão responsável quanto o importador desse produto, por exemplo, que é tão responsável quanto a loja que disponibilizou no mercado esse produto para o consumidor. Tá? Todos eles vão responder. Tá? Exceção aqui, tá? É com relação ao fato do produto ou serviço. Tá? Então, se não der tempo de nós terminarmos essa parte do consumidor hoje, tá? O que vocês têm que decorar, pessoal, vocês têm que lembrar, que vocês não vão esquecer para a nossa avaliação lá da semana do dia 23, é o seguinte: fato e vício do produto são coisas diferentes. Só vou falar da exceção do fato e já explico isso. Tá? Com relação a fato do produto, tá? O comerciante ele vai responder de forma subsidiária e não solidária. Tá? Então, o que acontece? Né? Quando você... o fato do produto é um acidente, tá, de consumo. É quando ofende a integridade física do consumidor. Então, veja, você compra lá o celular da Samsung, vai usar, e ele vem com aquela bateria explosiva, ela explode na sua orelha, arranca a sua orelha fora. Te causou um dano físico. Quem é responsável por esse dano causado pelo fato do produto é a fabricante. Ah, professor, mas a lei diz que são todos. Não, nesse caso do fato, é o fabricante. Tá? Se o fabricante não tiver dinheiro para ressarcir os danos causados, aí de maneira subsidiária, tá? Então primeiro vai atrás do fabricante, depois, se ele não tiver como arcar com essa dívida, com essa despesa, com essa responsabilidade, aí o comerciante passa a ser responsável. Tá? Ou no caso de você não conseguir identificar quem é o fabricante. Às vezes tem produtos que são comercializados e não tem rótulo, né? É muito informal, etc. Aí você vai poder ir atrás de quem lhe vendeu, tá? De quem era o fornecedor logo anterior, né, a você. Tá? Mesmo que, porque daí você não sabe quem é o fabricante. Como é que você vai responsabilizar alguém? Tá? E também serve, tá, para quando esse fornecedor não tiver conservado os produtos perecíveis adequadamente. Mercados, estamos olhando para vocês, não é? Às vezes acontece isso, você adquire um produto, né, você compra um iogurte, né, você toma um iogurte, você passa mal, tem uma intoxicação alimentar feia. E aí você ingressa com a ação, aí o mercado vem para se defender, falando que não, né, causou dano à integridade física é fato do produto, logo o comerciante não é responsável, quem é responsável é só o fabricante. Mas, né, na sua alegação lá, espertinho como você vai dizer, provavelmente, né, o mercado não armazenou adequadamente esse produto perecível. Juiz, inverte o ônus da prova. Eles vão ter que provar que eles armazenaram aquele produto que você consumiu de maneira adequada. Fácil para o mercado fazer isso? Quase impossível dele conseguir provar isso, né, demonstrar isso. Aí, porque é muito comum, né, pessoal? Vamos ser sinceros, aqui é muito comum. Alguém pega algum produto perecível, decide não comprar mais e larga, né? Alguma coisa que deve ficar refrigerada e larga esse produto lá no meio do mercado. Tá? E aí, às vezes, passa despercebido pelos funcionários que fazem essa coleta dos produtos que estão fora do lugar, em recolocar ele nas estantes, lá nas prateleiras, no local correto. Né? E aí você, daí esse funcionário encontra esse produto lá
né, um bom tempo depois, tá? Então, vejam, produtos perecíveis, né, tudo aquilo que pode proliferar bactérias ou qualquer outro tipo de organismo, mas as bactérias em específico, pessoal, elas se multiplicam, tá? Elas dobram a cada 30 minutos em condições boas de temperatura e se tiver líquido, né, água disponível. Então, o iogurte, por exemplo, né, é um tipo de produto que, se você deixar ele fora de refrigeração, né, por mais de 2 horas, né, o número de bactérias se torna gigantesco. Tá? Isso é boa prática aí para fins da vigilância sanitária. Né? Nenhum tipo de alimento deve ficar que tenha essa possibilidade, né? Então, carnes, por exemplo, né, mais de 30 minutos fora de refrigeração, tá? Porque a cada 30 minutos dobra o número de bactérias, e vejam que nisso, né, nós criamos uma progressão geométrica. Depois você primeiro tem o dobro, depois você tem 4 vezes mais, depois 8 vezes mais, depois 16 e assim por diante. Né? Passado algumas horas, você tem um número absurdo. Né? O produto ele já está... Veja, não quer dizer que você vai morrer consumindo, né? Porque o seu sistema imunológico, graças a Deus, agradeçam muito a isso, né? Que a maioria das pessoas, não dá para falar todo mundo, mas a grande maioria, tem um sistema imunológico bom, né? Vai agradecer lá seu intestino. Mas, né, no mínimo, você vai virar rei naquele dia, né? Vai passar o dia no trono. Não é legal, ninguém quer, né? Então, responsabilidade aqui pode ser daí do comerciante, tá? Fato do produto e vício do produto. Não esquecer. Deixei aqui para o fim, vamos falar. Fato do produto. Fato. Não esqueçam que tem diferença entre fato e vício, tá? Inclusive para prazo de reclamação. O acidente de consumo, o fato do produto ou serviço, causa dano à integridade física do consumidor. Tá? O dano ele não vai só no sentido que você perdeu dinheiro, tá? O produto veio estragado e você não pôde consumir. Não, você passou mal, você, né, perdeu um dedo, sei lá, alguma coisa que machuca você. Tá? Produtos tipo bateria que explode, ventilador que a hélice solta, mas te atinge, tá? Te machuca. Não pode ser, né, hipotético. A hélice soltou, mas não fez nada, não bateu no consumidor, não machucou. Então não é fato, é vício. Tá? Tem que ter machucado. Né? O refrigerante que tem larva dentro, você bebe, passa mal. Né? Um alimento estragado. Isso, tá, pessoal? É assim que funciona. Se você comprar um alimento e ele tá com larvas lá, né, veio podre, né, tipo aquela coisa desagradável que acontece, você não vai poder falar em fato do produto se você efetivamente não passou mal, não comeu o negócio. Tá? A jurisprudência até entende que quando você acha larva, por exemplo, num produto, não dá direito à indenização por danos morais caso você não tenha mordido aquilo, mastigado, comido aquilo. Tá? Então, né? Se você quiser ganhar uma ação por danos morais e ver que tem larva lá no produto, você vai ter que comer o negócio. Né? Porque a ideia é, putz, você não conseguiu ver, era uma barra de chocolate que estava por dentro a larva, você mordeu, comeu e não viu. Aí, né, dano moral. Eu acredito que no caso teria que ter dano moral de qualquer maneira, mas... Tá? E serviços que causam danos também físicos. Então, a desinsetização que aplicou veneno demais e você se intoxicou, causou dano físico, fato do serviço. A pintura que é feita com tinta tóxica, intoxica o consumidor, fato do serviço. Tá? Kit de gás, né, do automóvel, lá, o GNV, que pega fogo no veículo, te machuca, te causa queimaduras, fato do serviço. Tá? É nome técnico. Fato do serviço. Vejam, se pensar em acidente de consumo, você já imagina algo mais grave, né, que causa dano físico ao consumidor. Tá? Prazo para alegar esses danos, 5 anos a partir do dano. Não é da compra do produto, não é da nota fiscal, não, pessoal, é do fato. Tá? Quando você ficou sabendo que aquilo te causou dano, passa a correr 5 anos para reclamar. Olha a diferença, tá, do vício. O vício, o prazo é muito menor. Então aqui, né,
Sempre responsabilidade objetiva no direito do consumidor, tá? Sempre. Comprou o produto, né? Comeu alguma coisa, passou mal, você tem 5 anos para processar, tá? Esse é o prazo prescricional, o prazo para entrar com uma ação, para reclamar. Muito bem. Já o vício não, pessoal. O vício do produto ou serviço, ele só causa dano material, você perde dinheiro, tá? Então, comprei o meu carregador do meu celular lá, ele veio queimado. Putz, perdi o valor do carregador, né? Não posso utilizar. Vício do produto, tá? Só prejuízo patrimonial. Então, comprou a TV, não funciona. O motor do carro zero que fundiu, né? Estragou. Fogão, você comprou um fogão, começou a descascar a pintura, né? A desinsetização lá, usando o exemplo de serviço, não matou os insetos. Pô, para isso que ela serve, né? Ou conserto em algum produto seu que não foi bem feito, né? Prazo para reclamar. E aqui vem um também que o pessoal não conhece, tá? Se esse defeito é aparente, ou seja, você pega o produto ou olha para o serviço e vê na hora que aquilo está com defeito, né? Eu liguei, por exemplo, peguei meu celular, liguei o carregador na tomada, liguei no celular, ele nem começou a carregar. É defeito aparente, dá para ver na hora que não está funcionando, tá? Prazo de 30 dias para produtos e serviços não duráveis. Isso é aquela garantia, pessoal, que quando você vai na loja, eles falam para você, não, a garantia é de 90 dias pela loja, né? Ou, às vezes, algumas já falam, a garantia de 90 dias pela lei, né? Garantia de 90 dias da lei, ou garantia de 30 dias da lei, tá? Produto e serviço não durável, tá? Tem que imaginar que são aqueles que vão acabando assim que você vai usando. Então vejam lá, né? Papel higiênico, é um produto durável ou não durável? Durável, você vai usando e vai acabando. Shampoo, produto durável. Caneta, né? Aqui fica a discussão. Aqui eu geralmente abro para discussão, mas nosso tempo está escasso, eu quero falar desse prazo aqui. Caneta considerado um bem não durável. Porque à medida que você vai usando, ela vai acabando, a tinta vai indo embora. Mesmo que ela dure 1 ano, sei lá, na sua mão aí. Tá? Mas, como ela vai se esgotando à medida que você usa, é considerado durável. Não durável, perdão. E aí, para produtos e serviços duráveis, o prazo é de 90 dias para reclamar esses defeitos aparentes. São esses defeitos que você bateu o olho, você viu, você sabe que está ali. Tá? Aí, bens duráveis são aqueles que não vão acabando com a utilização. Então, por exemplo, o celular, aparelho celular, o carregador, o computador, um carro, né? Produtos que não vão esgotando à medida que você vai usando. Eles podem até deteriorar com o uso, mas eles não se esgotam, eles não acabam. Tá? Beleza. Pessoal, reclamou, o prazo para de correr. Tá? Então, às vezes, você reclama no 29º dia de um bem durável lá, um produto não durável que veio com defeito. Tá? Não durável, 30 dias não durável. Aí, né, a empresa lá deixa passar 1 dia para te responder. No dia seguinte, que é o 31º dia, ela fala, olha, infelizmente já acabou seu prazo de garantia. Beleza. Ou, né, você faz lá 89 dias do produto durável, que deu defeito, comprou o celular, veio estragado, você demorou para ir reclamar, 89 dias depois você faz a reclamação, eles fazem o reparo. Aí não arrumam direito, arrumam de qualquer jeito. No dia seguinte você volta lá, fala, olha, vocês arrumaram, mas não funcionou. Fala, mas agora passou o prazo. Que era 90 dias. Né? Então vejam, esse prazo, assim que você reclama, tá? Para de correr. Para. Tá? E aí diz ali, até a resposta negativa. Em que sentido? Né? Às vezes a empresa nega, ela fala assim, não vou realizar o reparo. Não, procure seus direitos. Não, já passou o prazo. Tá? Deu a resposta negativa, tá? Esse prazo ele está interrompido. Aí você vai ter que entrar com um processo, lá você vai ter que ir no PROCON, você vai ter que procurar outra saída. Mas o prazo parou, tá? Porque não resolveram o seu problema. Tá? O prazo fica
interrompido, tá? Aqui exemplos de alguns bens duráveis e não duráveis, tá? E serviços também. Agora, vejam, pessoal, que nós temos os vícios considerados ocultos, tá? E é esse que eu quero falar com vocês. Deixa eu ver se só citar aqui para frente no slide, mas eu acredito que não, tá? Então, vejam, aqui eu estava falando, deixa eu voltar, tá? De serviços, de vícios aparentes, vícios, aqueles que você bate o olho e vê. Agora, existem os vícios ocultos, pessoal. Você não tem como saber que o vício está ali, e ele se manifesta depois, né? Então, você compra o fogão, né? Fogão bem durável, a garantia, né? O prazo aí para contra defeitos é de 90 dias. Passa 100 dias, começa a descascar a pintura. Daí você fala, putz, passou o prazo, agora que deu problema, já era, não tem mais direito. Não, pessoal, tem direito ainda. Por quê? Porque é um vício oculto. Você não tinha como saber que esse vício estava ali. Ele apareceu depois. Você não tinha como saber, não tinha bola de cristal para saber que depois desse prazo ia dar esse problema. Era um problema já crônico do bem, do produto. E aí o seu prazo de 90 dias passa a correr da descoberta do vício. Então é quando você descobriu que tem defeito que começa a correr esse prazo. Porque às vezes não tem como saber. Como é que você vai saber, né? Beleza, então não esqueçam, pessoal, tá? Chegamos no fim aqui do horário. Diferença entre vício e fato vai ser crucial, tá? E saber que dentro do vício, dentro desse defeito que só causa dano para o teu patrimônio aí, né? Você vai perder dinheiro com isso. Temos vício aparente e oculto. O aparente é aquele que você bateu o olho, tá sabendo. Passa a correr de quando você recebeu o produto, prazo de 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. E para aqueles vícios que você não tinha como saber que estavam lá, são vícios ocultos, tá? E aí esse aí passa a correr o prazo a partir do descobrimento do defeito. Descobriu o defeito, começa a correr o prazo, se for do bem durável. 90 dias, se for do bem não durável, 30 dias, o que é mais difícil no bem não durável. E é isso, pessoal, né? Desculpe ter segurado vocês aí até 2 minutos passaram do horário, mas estou aí à disposição para dúvidas.